Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Snack, o podcast da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. É com muita alegria que a gente vem anunciar o nosso primeiro episódio do podcast, que tem como objetivo trazer temas relevantes para a nossa cidade, tanto relacionados à cultura quanto à educação. E o tema escolhido de hoje foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, e a gente veio falar um pouquinho com as nossas convidadas muito especiais sobre a importância desse dia, que foi criado pela ONU em 2007, com o objetivo de disseminar mesmo o assunto de forma consciente, de acabar com o preconceito e com a discriminação. É isso aí, Sara. Eu sou o Everton, da comunicação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e vou mostrar para vocês, vou anunciar aqui as convidadas de hoje. Nós temos a Cristiane, que é advogada setorial da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Temos a Herbene, que é mãe do Luiz Miguel e também do João Gabriel. Temos a Patrícia, que é coordenadora executiva de Educação Especial e Inclusiva, e temos também a Vanessa, que é coordenadora pedagógica do SEMAI, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, que já vai falar para a gente como que é o acompanhamento da criança com autismo na perspectiva do SEMAI. Boa tarde a todos. Olha só, hoje, quando a gente recebe uma criança no SEMAI com autismo, já com um laudo, a gente pensa em 3 pilares para essa criança, seja um adolescente, até mesmo um adulto, que hoje já está se descobrindo muito, adultos, jovens e adultos, até mesmo idosos com autismo. 3 pilares, que é o que é importantíssimo na vida deles: família, escola e as terapias. Sem isso aí, a vida do autismo não flui. E assim, hoje, como SEMAI, o que a gente aborda lá? O acompanhamento educacional especializados. São o quê? Práticas pedagógicas, não só pedagógicas, mas atividades de vivências diárias, que é o quê? As crianças desenvolver a sua vida diária, pegar um copo, tomar uma água sozinho, se vestir. A gente vai estar direcionado o quê? O nosso trabalho lá? A dar autonomia para essa criança, principalmente para a criança, porque hoje quando a gente começa lá na base, quando são crianças, pequenininho, com a estimulação precoce, que hoje a gente não tem aqui, mas futuramente a gente vai ter, né, Patrícia? É o quê? Estimular essa criança desde pequenininha. Quanto menor for, melhor vai ser. Por quê? Para quando chegar na fase dela ir para a escola, ela já tem essa prática de vida diária, de cotidiano, saber o quê? Que vai para a escola, que lá tem coleguinhas, que lá ela vai se socializar. Hoje, o SEMAI, ele atende não só as crianças com autismo, mas todas as crianças no geral, que precisam de algum atendimento educacional especializado. E assim, a gente atende também a professores da rede municipal, que precisam desse apoio, precisa fazer intervenção individual com essas crianças, com laudo ou sem laudo, que estão em investigação. Então, assim, hoje o SEMAI a gente tem o quê? Nós temos psicopedagogo, tem o AEE, a Educação Física Adaptada. Dentro da Educação Física Adaptada, a gente tem um grupo de dança. Então, assim, quem aqui já viu esses grupos de dança que é apresentado assim, nos eventos da prefeitura? Ele é dirigido pela professora Luciana. E assim, a primeira vez que eu vi esse grupo de dança, eu me emocionei, porque eu estava lá atrás com as mães. E uma mãe estava desesperada, porque o filho dela calça 46. É um bebezão, mas ele não é um bebezão. Ele é o quê? Um adolescente autista que calça 46, mas que a mãe tem que calçar a meia. E um dia a gente conversando, a mãe falou assim: professora, eu queria que meu filho calçasse pelo menos a meia sozinho. Hoje o SEMAI, os pais que precisam, a escola que precisa, procura o SEMAI, porque lá a gente vai dar esse suporte, tanto para a família quanto para a escola. Tem, além da educação física adaptada com a Luciana e com o Leonardo, tem arte terapia, a gente está sem fono por enquanto, mas logo, logo a gente vai ter. Porque às vezes as crianças chegam lá com autismo, mas não é dificuldade de aprendizagem, alguma outra coisa, assim, com relação à educação, ao pedagógico, mas a relação que a fala,
Hoje eu encaminhei 2 crianças para arte terapia, simplesmente sabe por quê? O psicopedagogo fez as avaliações, os testes, falou, Vanessa, ele não precisa mais de atendimento psicopedagógico, ele precisa de uma fono. Eu falei assim, Carlos, como a gente não tem fono, vamos passar essas 2 crianças para arte terapia. E ele fez o encaminhamento lá, tal, falando a respeito da fala dessa criança. Por que ela não fala? Porque ela gagueja. Então, assim, é uma criança laudada, foi para arte terapia, já foi atendida hoje, e a professora, né, quando leu o relatório lá do psicopedagogo, o que ela foi trabalhar? Música. Porque o pedagógico tem que trabalhar sincronizado com a família e com a escola, e com as terapias. Não adianta a gente, dentro do SEMAI, fazer algumas coisas, fazer as coisas, marcar as terapias, fazer as atividades de forma sistemática, e em casa não tem aquela rotina. Não adianta a criança ir fazer terapia ocupacional 3 vezes na semana, mas se em casa a mãe, a família não apoia e não constrói essa rotina. Então, assim, hoje o trabalho do SEMAI, a gente está fundamentando em quê? Apoio, família, escola e as terapias. Porque é primordial isso na vida de uma criança, porque não só na vida da criança, mas de toda a família de uma criança autista, que tem uma criança com autismo. E você falando em questão das terapias, tem uma dúvida que é muito comum no meio, eu queria até perguntar para a Patrícia. O autismo, a gente sabe que não tem cura, isso é uma fala errônea, né? Que muita gente acha, quando meu filho vai ser curado. A gente esteve com outros psicólogos e ele falou que as mães costumam perguntar isso, quando que meu filho vai ser curado, se ele está fazendo tratamento. Como que funciona a questão do tratamento no autismo? É um acompanhamento, é uma supervisão? Isso é para remissão de sintomas? Como é que funciona isso, Paty? É muito importante trazer esse assunto, porque, de fato, existe uma concepção equivocada de que o autismo é uma doença, né? E, na verdade, não é. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, em relação às características do autismo, por exemplo, a dificuldade de comunicação, de sociabilidade e também as questões do comportamento repetitivo, por exemplo, são amenizados com terapias. E o acompanhamento ele é feito não com o intuito de cessar, né, mas de tornar, como a Vanessa falou, a vida autônoma dessa pessoa de forma que facilite o dia a dia dela. Imagine uma criança que tem autismo, tem uma estereotipia de balançar as mãos, por exemplo. A gente não quer acabar com o balançar das mãos, porque isso é um comportamento que ela faz para regular suas emoções. Então, a gente não vai tirar isso. Mas balançar as mãos em determinados contextos pode ser que atrapalhe ela, gere uma agitação tamanha que ele não consiga prestar atenção em outras coisas. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai fazer um acompanhamento a fim de minimizar, mas não de tirar, extinguir esse comportamento, tá? Isso é importante de falar, porque, como bem dito, não é uma doença. Se não é uma doença, não existe cura. Inclusive, eu quero até aproveitar para poder trazer um esclarecimento para todo mundo que está nos ouvindo, que é em relação aos símbolos que são utilizados, né, sobre o autismo. Por exemplo, o quebra-cabeça. Quando você falou de cura, o quebra-cabeça é um símbolo que está muito relacionado a esse conceito de cura. Então, portanto, a comunidade de autistas não reconhece esse símbolo, evita utilizar esse símbolo, justamente por conta dessa conotação, né, de que é como se tivesse algo faltando, e não é assim, né? Em relação também ao símbolo, a cor azul, né, foi-se utilizado durante muito tempo, ainda tem algumas pessoas que utilizam. Contudo, é importante a gente destacar que a cor azul, ela vem carregada por uma história de que é como se fosse o autismo tivesse relacionado somente a meninos do gênero masculino. E, na verdade, não existe uma comprovação realmente científica que ateste essa condição. Na verdade, o autismo, ele tanto mulheres, independente de raça, de gênero, independente disso, a gente pode ter pessoas com autismo, né? Então, já para poder romper com essa ideia equivocada.
É interessante, Patrícia, porque essa é uma informação que pouco sabe, né? Isso. É pouco divulgada a questão do símbolo, a questão da cor. E assim, voltando na Vanessa, a Vanessa falou sobre a importância da participação da família nesse processo. Eu gostaria de saber da Irbene um pouquinho, que ela contasse aqui para a gente um pouquinho da experiência dela enquanto mãe. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu descobri o autismo tem 2 anos e meio. Foi quando eu descobri que o meu filho menor era autista. Eu tenho o Luiz Miguel, meu menor é autista e TDAH, e o meu mais velho é TDAH e DEPAC. Então, eu tenho 2 crianças com necessidades especiais em casa. A princípio, geralmente a família vive o luto. Eu sempre falo que é luto, gente. É aquele momento que você descobre que você tem uma criança que é diferente das outras, né? É onde a gente começa a pensar como que vai ser o futuro dos nossos filhos, né? O que eu, Herbene, como mãe, posso fazer para melhorar a condição de vida dos meus filhos? É através das terapias, é através do... A medicação, geralmente, ela vem para amenizar os comportamentos, que são as Isso, os momentos de crise, de raiva, de ansiedade, a medicação faz com que isso diminua. Mas o que melhora literalmente a vida da criança autista é, são as terapias. É isso que faz com que eles desenvolvam. E assim, uma coisa que eu gostaria de pedir, né, para todas os que estão nos ouvindo agora, as famílias principalmente, é de ver, né, de buscar conhecimento, né, buscar a escola para saber se a criança tem um olhar diferenciado para os nossos filhos, quando eles começarem a apresentarem alguns sintomas, né, algumas coisas que a gente acha que é normal, verificar realmente, procurar um profissional, procurar alguém da educação que possa nos ajudar. Se a gente não tem experiência com o assunto, com essa condição, procure alguém que saiba fazer isso, que saiba te dar um respaldo, né? Porque hoje em dia foi feito um estudo recentemente, agora esse ano de 2023, que a cada 36 crianças que nascem, uma criança vai nascer autista. Então, assim, a importância da família em buscar conhecimento, em buscar informação é muito importante, né? O meu mais velho, por exemplo, ele não é diagnosticado com autismo. Ele foi diagnosticado com TDAH e DEPAC com 12 anos de idade. Até então, eu acreditava que o meu filho era uma criança que era tímido, que não gostava da escola, né? Que ele não era muito amigável, que não gostava muito de ser muito sociável. E, na verdade, eu descobri que o DEPAC, na verdade, o DEPAC, além do TDAH, que é o déficit de atenção, o DEPAC é uma condição auditiva. Então, assim, ele ouve muito bem o que é falado para ele, porém, ele demora um tempo para processar o que ouve. Então, assim, ele passou anos vivendo na escola, ouvindo a professora falar, os colegas falarem, e talvez em algum momento ele não conseguia compreender o que estava sendo passado para ele, né? Então, assim, só depois eu vim descobrir, depois quando eu tive o meu pequeno, que é autista, né? Então, assim, e outra coisa que eu gostaria de falar também para as famílias, eu sempre falo família, gente, a questão da empatia. É muito importante a questão da empatia com as famílias, né? O autismo, ele não tem cara, não está escrito, né, que a criança tem autismo, né? Hoje em dia, as pessoas falam, autismo hoje em dia está na moda. Não, não é que está na moda, na verdade sempre existiu. O problema era que só era visto aqueles mais graves, né? Os leves não eram vistos, né? Eram só como crianças tímidas e quietas. Mas que, na verdade, ali atrás tinha uma dificuldade e eles sofriam com essa dificuldade, né? Tanto que hoje a gente vê adultos falando sobre essa questão do quanto que foi ruim a infância com essa questão dessas dificuldades, né? Então, assim, eu gostaria muito de ressaltar a questão da empatia,
né, com essas famílias, o acolhimento com essas famílias, né, o tratar com essas famílias, ter esse olhar diferenciado. A escola, né, a educação precisa ter esse olhar diferenciado. Às vezes as mães ficam um pouco mais tímidas em relação a falar assim, olha, eu acho que o meu filho, ele é diferente, mas em vez de pensar assim, não, eu vou fazer algo para ajudar o meu filho, para poder no futuro ele ser um adolescente, ser um adulto totalmente independente, porque não é porque ele é autista que ele não vai ser independente. Pelo contrário, se ele é tratado desde a infância com as terapias, com o desenvolvimento, ele vai se tornar um adulto ótimo, totalmente independente, eu particularmente quero que os meus filhos cresçam, construam a família deles, se casem, trabalhem, vivam muito bem. Beni, você estava falando sobre os sintomas, e aí eu lembrei de uma pesquisa que foi feita em relação às crianças da pandemia. Porque quando a gente teve que passar um tempo de isolamento, principalmente as crianças até os 7, 12 anos, elas sofreram esse impacto do isolamento no desenvolvimento de algumas habilidades sociais. E aí muita gente, tiveram muitos pais preocupados, porque a criança não sabia se relacionar. E aí, como o autismo ele tem a ver também com as habilidades sociais, eu queria perguntar para você, Paty, quais são os principais sintomas? Porque se tiver algum pai assistindo a gente, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se o que meu filho apresenta é autismo ou foi só uma falha ali no desenvolvimento. Quais são os principais sintomas que fazem o pai ir até procurar um especialista para ver mesmo se a criança tem o laudo ou não? É muito importante que a família realmente procure profissionais especializados, né? Porque, como você trouxe, as crianças, nesse período da pandemia que tiveram algum déficit, digamos assim, das habilidades sociais, mas o que tem que ser olhado é desde antes. Porque o autismo, ao longo aí do desenvolvimento, já é perceptível alguns comportamentos. Em alguns, esses comportamentos são um pouco mais visíveis de imediato, por exemplo, o atraso na fala, né? E tem outros que não. Só que o que a gente precisa ficar atento são especialmente a esses aspectos. Acontece desde que a criança é bem pequena, ou não, aconteceu somente nesse período, né? Se foi só no período de pandemia, acho que a gente pode pensar em outras possibilidades, mas é sempre importante procurar o profissional para poder realmente ponderar isso. Então, desde criança, tenho como características principais o atraso de fala, de comunicação, a questão da sociabilidade, né? Exatamente, uma dificuldade de interação e os comportamentos estereotipados, como ele bem me falou, né? Claro que tem outras características, porque a gente está falando de características que são macros, né? Mas a gente precisa estar atento a isso, porque como Vanessa trouxe, a intervenção, quanto mais cedo, melhor. Sobretudo, quando essa criança está no ambiente escolar, se isso já foi levantado como uma possibilidade, já está sendo investigado, a gente entende melhor que aquele comportamento, não, é porque a gente precisa de um acompanhamento diferenciado, não se trata necessariamente de uma dificuldade ali no ambiente escolar. Então, é importante a gente destacar isso. Na verdade, cada autista, ele é único, né? Ele não tem não é que um autista vai apresentar todos os sintomas ou que ele vai apresentar um ou dois sintomas, né? Então, cada autista é único. O meu, particularmente, foi a fala, o que mais me chamou a atenção. Já o meu outro foi a timidez. Mas aí, como eu disse, os profissionais que me atenderam na época falaram que era por conta da timidez. Eu acabei descobrindo que não era somente isso. Então, assim, eu acho que o nosso olhar, o olhar da escola, o olhar dos educadores é muito importante. Porque eu, Herbene, fui em busca. Mas nem todas as mães têm essa coisa de buscar. Deixa, ele é assim mesmo. Esse é o comportamento dele, ele vai mudar. Quando ele crescer, vai melhorar. E às vezes eles crescem e esses comportamentos não melhoram. Então, assim, a importância de procurar um profissional
a escola, junto com a família, é muito importante a questão do profissional vir junto com a família. Pegando um gancho na sua fala, bem, que você trouxe um ponto muito importante, que é realmente cada autista ele deve ser encarado como um sujeito. Ele é uma pessoa com sua singularidade, com as suas particularidades, né? Os critérios ali diagnósticos que são estabelecidos nos manuais, seja o DSM-5 ou o CID-11, que são os mais atuais, eles vão trazer algumas características ali para poder a gente ter um norte de como fechar esse diagnóstico. Exatamente. Contudo, a gente não pode desconsiderar as características que são individuais dessa pessoa. Cada um aqui é diferente, né? Não existe, ninguém aqui é igual, da mesma forma, né? Uma pessoa com autismo, ela vai ter suas características singulares, vai ter suas preferências, vai ter seu modo de ser no mundo, e isso precisa ser respeitado. Eu queria até pegar um gancho também, aproveitando, para dizer que existe uma concepção errônea de algumas pessoas de achar assim, a pessoa com autismo é uma pessoa que quer estar no seu próprio mundo, quer estar isolada, não gosta de interagir, não gosta de conversar, não gosta de brincar. E isso só reforça mais ainda essa condição de isolamento social dessa criança, né? Porque o fato dela ter uma dificuldade de iniciar um diálogo, de interagir ou de compreender algumas regras sociais, não quer dizer que ela não queira interagir, né? Então a gente precisa romper com esse pensamento para a gente não reforçar mais ainda esse isolamento. Patrícia, uma dúvida que eu tenho, pode ser que seja dúvida de mais pessoas também. A criança, ela nasce autista ou isso se desenvolve no decorrer do tempo? Como é que funciona esse processo? E outra pergunta também, se eu estou vendo que minha criança tem características, que especialidade médica eu devo procurar? Everton, em relação, você perguntou sobre os especialistas, né? Sim. Sim, como ele trouxe a questão da percepção da família, né? A partir do momento que você tem uma percepção de que tem algo que está diferente no desenvolvimento do seu filho, as crianças geralmente elas são acompanhadas por um médico, né? Então, é o primeiro profissional que você vai procurar, um médico, um pediatra, ou, caso já tenha passado por um pediatra, você vai em busca de um neuropediatra. Esse médico é que ele vai direcionar para os especialistas, né? Para um psicólogo, para uma avaliação com fono, uma terapia ocupacional, ele vai direcionar para uma equipe multiprofissional. E aí, diante dos olhares dessas várias áreas de conhecimento, é que esse médico vai fechar ou não esse diagnóstico, tá? Então, esse é o primeiro passo. Porém, a gente sabe que algumas famílias acabam descobrindo o autismo por intermédio de outros profissionais, né? O importante é que a gente tenha cada vez mais consciência, independente de sermos educadores ou profissionais de saúde, a gente precisa estar atento, né, a essas famílias e a essas características, para que no momento que a gente identificar, a gente possa orientar essa família a procurar um médico e proceder com essa investigação. E uma coisa que eu vejo muito é que, assim, tem uma grande quantidade de pais que descobrem o autismo do filho através das escolas, né? O professor reconhece algum comportamento que foge ali do que ele está acostumado em sala de aula e aí eles começam a investigar. E aí, falando um pouco, né, sobre a importância da escola nesse processo, eu queria pedir para a Cris falar com a gente sobre os direitos dos autistas na educação. A acessibilidade, a questão do acompanhamento especializado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Cris. Então, boa tarde. A criança com autismo, ela tem o direito, a administração pública, o Estado tem o dever de oferecer a educação à criança, ela tem o direito de ser inserida na escola regular, mesmo que ela necessite de um apoio complementar, como hoje aqui no município a gente tem o SEMAI. Ela não é a condição da criança você segregar ela numa escola só para autista. Pelo contrário, o que a gente quer é que ela conviva com todo mundo, como eu disse a Irene, ela quer os filhos dela independente. Para isso, ele precisa entrar na escola e ter o direito garantido na escola regular. E para isso também a escola precisa fazer adaptações, seja de material didático, seja em algum tipo de acompanhamento. As crianças aqui no município de Cidade Ocidental,
quando identificado pelos profissionais da escola, elas são acompanhadas por um monitor. O município está garantindo que todas essas crianças que têm essa necessidade, que elas tenham um monitor junto com elas. Que a gente ofereça um local de segurança para essas crianças. Então, o nosso olhar com elas tem que ser diferente no cuidado. Ela merece uma atenção especial, literalmente. Então, o município tem que garantir para aquela criança e, consequentemente, para aquela família, que se sintam seguros que aquela criança está no local adequado. Cidade Ocidental também vem inovando no sentido de fazer com que todas as unidades escolares tenha acessibilidade para todas as crianças, não só os nossos autistas, mas também todas as outras crianças que precisam de um atendimento especial. O SEMAI, ele atua com uma unidade de apoio complementar. Então, assim, para as crianças que precisam de um complemento, e muitas vezes elas ali têm a sua alta, né, de complementação e retornam para a escola regular. Então, o município está trabalhando para isso, para que os pais e as crianças todos tenham os seus direitos respeitados de acesso à educação. Muito legal. E aí, voltando um pouquinho para a Vanessa, para ela falar agora que a gente tocou no ponto do SEMAI. Vanessa, o que você acha que é mais... Não é mais importante no SEMAI, porque a gente sabe que é um trabalho interdisciplinar, né, em conjunto com todo mundo. Mas, assim, qual é o sentimento de você, como coordenadora, de ver que o trabalho está funcionando no sentido de realmente integrar a criança na escola regular, no ensino regular, integrar na sociedade, dar autonomia para ela? Porque, realmente, o que a Cris falou é verdade. Você pegar uma escola só de crianças neurodiversas, você não está incluindo na sociedade. Você está criando um mundo fechado para elas. Então, assim, qual que é essa sensação? Assim, qual que é ver que realmente o trabalho está funcionando, as crianças estão indo para o ensino regular? Eu tive a experiência de fazer estágio no SEMAI e, assim, foi lindo ver a emoção dos pais falando, não, foi o último ano do meu filho no SEMAI, porque agora ele desenvolveu habilidades sociais que dão para ele capacidade mesmo de estudar numa escola de ensino regular. Bem, assim, vocês tocaram no ponto SEMAI. O SEMAI, além de ter um atendimento complementar das crianças do município, dos alunos do município, nós temos 5 salas. Essas 5 salas nós atendemos alunos autistas, só que não é só o autismo, tem outras como Outras deficiências. outras deficiências, entendeu? Eu falo pelo meu filho, que ele é síndrome de Down, só tem a síndrome de Down, só que ele tem traqueostomia. Ele está no SEMAI por quê? Por causa do risco da cânula, de sair, alguma coisa assim, é de alto risco. E hoje eu vejo que lá no SEMAI, quando chega uma família, ou então chega um encaminhamento da secretaria, alguma coisa assim e tal, eu penso nesses 3 pilares: família, terapia e escola. Hoje eu vejo, assim, depois que eu comecei a atuar como coordenadora, que a gente tem muito mais trabalho em conscientizar a família de que essa criança é o direito dela estar lá no ensino regular, porque a família chega lá insegura, com medo. E eu estou falando de famílias que têm filhos autistas com 10, 12, 13 anos. Não é criancinha pequena de 3, 4 anos, isso aí é o mínimo. Agora que começou a chegar essas crianças lá pra gente. Aí, assim, muitas vezes eu sento com elas e elas me veem com o meu Mateus, elas, tipo assim, já baixa a guarda. Eu falo assim, o Mateus é providência de Deus mesmo para esses pais, que para eles verem que o quê? Não é só eles que estão na luta, tem outros pais em situação ainda pior, que o deles não. É o quê? Uma adaptação do meio deles, é o quê? É uma terapia, é ir na escola constante, porque é diferente uma criança autista de uma criança que vai. E a primeira coisa que eu converso com os pais é, sabe o quê? Paizinho, mãezinha, vocês têm que olhar para o filho de vocês como vocês olham para qualquer criança e tem que olhar com um olhar de mais amor ainda e não com um olhar de incapacidade, colocando ele como incapaz. Vocês têm que acreditar na capacidade do filho de vocês. Vocês têm que ser fã número 1 do filho de vocês, que eles são capazes de fazer isso. Não é verdade, Rebene? Porque se você, como pai e mãe, não tiver essa visão,
ele realmente vai ser um capaz pro resto da vida. Ninguém mais vai acreditar. E assim, eu tenho percebido que a gente tem que trabalhar com essas famílias, que o ideal para os filhos é lá. Tem algumas famílias que eu já conversei, porque vão lá no SEMAI atrás de vaga para trazer o filho para cá, tirada regular. Falei, ó o tanto que ele está bem. Você acha que se ele vir para cá, aqui ele vai ficar numa escola, numa sala com PC, com criança, com cadeirante, que não fala, que não anda, ele vai querer brincar, a mãe vai, quando volta na outra terapia, ela já volta com outra visão. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Família, escola e as terapias. É essencial, é primordial. Complementando aqui o que a Vanessa trouxe, uma pergunta que é muito importante, que eu acho que as famílias se fazem, os profissionais também se fazem. Qual é a necessidade de uma criança com autismo? Qual é a necessidade dela? Gente, a necessidade de uma criança com autismo, ela está em espaços coletivos. Sabe por quê? Isso não sou eu, Patrícia, que estou falando, não. Isso aí são evidências, não só teóricas, mas também de todos os especialistas que estudam na área, a importância de que essas crianças estejam em espaços coletivos para aprenderem e desenvolverem o máximo da sua potencialidade. Então, quando a gente segrega, a gente está interrompendo aí uma possibilidade para essa criança. Então, quando a gente fala da inclusão, a gente não está falando que são processos que acontecem de forma linear para todo mundo, não. A gente já falou aqui que cada criança autista, ela se desenvolve de uma forma, ela tem suas características particulares. A gente falou aqui sobre algumas concepções errôneas que existem ainda sobre autistas e que isso perpassa também os profissionais da educação, da saúde, então precisa ter maiores informações, maior engajamento em buscar cada vez mais acesso à informação e técnicas que sejam possíveis para intervir, né? Então, esse conjunto de fatores é que vão contribuir, mas, sobretudo, proporcionar esses momentos de coletividade, porque não só a criança com autismo aprende, mas também as outras crianças aprendem, né? Como é que eu vou ensinar uma habilidade, como foi dito aqui, como é que eu vou ensinar ele a ser independente se ele não tem espaços de convivência com outros? E quando ele tiver adolescente? E quando ele tiver adulto? Enquanto está debaixo das nossas asas, né, Bento? Você pode falar melhor do que eu, né? Então, pode... Verdade. Enquanto está debaixo das nossas asas, a gente tem um controle, né? Depois eles vão sair, eles vão para o mundo, né? E como que vai ser lá fora se ele não for realmente tido todas essas experiências, né? A partir da infância, né? Outra coisa que eu queria deixar, aproveitando, eu acho super importante a questão da inclusão. De suma importância a inclusão. Mas eu também gostaria de ressaltar que a escola, ela é muito atrativa. Ela tem muitos estímulos. Então, eu também acredito, Patrícia, na redução de sala, de quantidade de alunos. Não redução de salas, na verdade, né? É redução de alunos. Porque eu acho que uma sala com 25 crianças para uma criança autista é muito estímulo, muito barulho, muita coisa para ele, naquele momento, a mente dele está pegando fogo. Então, assim, uma quantidade menor de crianças, além do monitor e a professora passar a ter uma qualidade melhor de ensino para eles, é muito importante. Não que eles não sejam inseridos na escola regular, mas sim uma quantidade menor de crianças em sala de aula. Isso que a Iben falou é muito importante. Teve uma reunião anterior com mães de crianças autistas que elas fizeram esse questionamento. E o que a Secretaria de Educação, junto com a equipe multiprofissional que hoje atende, é levar em consideração, respeitar o espaço, né, que determina a legislação, levar em consideração que para cada criança, se houver a necessidade,
vai haver a redução de turno, mas que para eu garantir que a turma seja reduzida em número de alunos, eu tenho que garantir que esse aluno vai estar alocado em outra sala de aula. Atualmente no município a gente não tem nenhuma criança fora de sala de aula no ensino fundamental, todas têm esse direito garantido. E aí, quando a gente fala em garantia, e garantia de acesso às crianças com autismo, é garantir que essas crianças não estão ali só cumprindo o horário de aula, mas que elas estão num ambiente que seja acolhedor e que seja oferecido uma educação de qualidade. E quando a equipe multiprofissional faz esse diagnóstico de que para aquele aluno realmente é necessário garantir que a sala tem um número reduzido de alunos, isso vem ocorrendo. Lógico, o ano começou, nesse ano de 2023, né, que é o primeiro ano integral de retomada das aulas presenciais depois da pandemia, a gente ainda está em fase de algumas adaptações, mas o município está visando garantir todos esses direitos para que a criança tenha acesso à educação e educação de qualidade. Fazendo um link, né, no que ele bem me trouxe, no que a doutora Cris trouxe, tem uma coisa que é importante a gente também ressaltar. Quando ele bem me fala sobre os estímulos, e de fato, né, é como se fosse uma polifonia, assim, de sons, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e essa criança tem uma dificuldade de organizar esse tanto de informação e de selecionar o que ela precisa dar atenção e aquilo que ela pode deixar, digamos assim, um pouquinho de lado. Daí a importância do acompanhamento multiprofissional, porque é por intermédio justamente não só da educação, da escola, mas também dos outros profissionais de outros campos de saber, que vai fazendo essa condução, né? Eu não gosto de utilizar a palavra treino, né? Mas essa condução mesmo, para a criança poder compreender o que ela precisa filtrar. E isso demanda tempo, isso vai demandar estratégias diferenciadas. Algumas vão conseguir em um tempo mais rápido, outras em um tempo não tão rápido, mas é importante que ela esteja nesse espaço coletivo, né? Porque realmente é nesse momento que ela vai construindo aquilo que foi trabalhado na terapia e vai trabalhando também nesse espaço coletivo. E aí eu queria até adentrar com algumas dicas aqui que eu acho que pode contribuir em relação às nossas crianças com autismo nas escolas. Uma delas é exatamente a rotina visual. Gente, é impressionante como crianças, independente de ser criança com autismo ou não, mas sobretudo em relação à esquerda me trouxe, né, da quantidade de informações que chega tudo ao mesmo tempo, a rotina é importante para que ele possa compreender o que vai acontecer depois dessa tarefa. Quando ele tem essa previsibilidade de ações, a ansiedade diminui. Consequentemente, ele vai ficar mais tranquilo dentro desse espaço. Então, tá aí uma dica, a gente fazer uma rotina visual para a criança e a gente ir paulatinamente mostrando para ela, ó, essa tarefa foi cumprida, vamos para a próxima. Entendeu? Essa é uma dica que eu acho que os professores podem usar que estiverem escutando também. Uma outra dica é sobre as atividades em sala de aula. Quando a criança chega na escola, essa criança pode ter vindo lá do ABC, por exemplo, ela pode ter vindo de ônibus, ela pode ter passado por um espaço que estava com muito estímulo. Ela vai chegar na escola como? Estressada. Exatamente, estressada. E aí, o que o professor pode fazer? Receber esse aluno, não já chega com uma atividade nova, não, com um desafio novo, não. Você já sabe o que essa criança gosta? Se não sabe, descubra com a família. Oferte uma atividade que ela gosta, que vai tranquilizar ela, para que ela, né, consiga ficar em sala de aula. Porque se ela não conseguir ficar em sala de aula, você não vai conseguir fazer todo o resto, né? Então, ali você está treinando essa habilidade, ficar em sala de aula, né? Uma outra dica independente se a atividade ela é nova ou não, tá? Você pode colocar mais de uma opção de uma mesma atividade, uma atividade que vai te trazer uma habilidade para aquela criança. Então, dê essas opções, mais de uma, duas ou três, por exemplo, e oferte para ela. Você tem aqui
três desafios, né, digamos assim. Tem esses três, qual que você quer fazer? E aí ela vai fazer. Dessa forma você está também ensinando para ela que ela consegue, porque às vezes ela pode não gostar daquela primeira opção que você trouxe. Daí a importância de um planejamento, né, prévio para trabalhar com essa criança. E aí você vai também ampliando o arcabouço de possibilidades para ela. E isso é importante. Uma outra dica é intercalar as atividades com intervalos. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que para aquela criança típica, ela consegue ficar lá 1 hora sentada fazendo aquela atividade. Mas a minha criança com autismo que não consegue ficar esse tempo todo dentro de uma mesma atividade, eu posso fragmentar ela, né? Eu posso fazer assim com ela. Você terminou essa primeira parte, ok, você ganhou 1 ponto aqui. Você terminou a segunda parte, você ganhou mais 1 ponto. Você terminou essa atividade, ok, você tem 4º ponto. E aí, nesses intervalos, você pode ir ofertando para ela pequenas premiações, que é como assim, você sabe que ela gosta de desenhar. Eu terminei essa primeira parte da atividade, dá para ela fazer um desenho, sabe? Ela gosta daquele personagem de televisão, oferta. Depois que ele terminou aquilo, aí você continua a segunda parte da atividade. Você vai fazendo essa intercalação até chegar ao ponto que ele vai falar, vai entender que ele não precisa mais daquilo, ele vai conseguir continuar na atividade do começo ao fim. Mas vai demandar paciência e tempo mesmo, né? Uma outra coisa também que é importante, a gente fala sobre, às vezes, a criança ser liberada um pouquinho mais cedo da aula, e quando eu falo pouquinho, gente, é bem pouquinho mesmo, só para não pegar aquele fluxo de saída de alunos, ou chegar um pouquinho também antes, ou um pouquinho depois, para não pegar aquele fluxo. Mas a gente também pode fazer isso no intervalo. Se eu libero 2 minutos antes do intervalo, para ele ir e ver, né, poder se regular naquele espaço que está inicialmente calmo, para 2 minutos depois começar o intervalo da escola, gente, isso ajuda muito a diminuir o estresse do intervalo, tá? E uma outra dica, que não é tão fácil, mas que a gente pode desenvolver esse olhar através da prática mesmo, do dia a dia com a criança, é a gente tentar prestar atenção no que acontece antes dele ter um momento de crise, por exemplo. Que atividade ou que acontecimento ocorreu que você observa assim, todas as vezes que isso acontece, né, me parece que ele fica um pouco mais estressado, talvez isso sejam alguns sinais, né, para dizer assim, olha, quando estiver acontecendo, provavelmente essa criança pode ter um momento ali de crise. Então, naquele momento, a gente já pode se antever, levar ela para um ambiente mais calmo, tá? Então, são algumas dicas que eu acho que também pode ajudar nessa adaptação aí do aluno dentro da sala de aula. Eu vou finalizar a minha fala lembrando uma coisa que a Vanessa falou em relação ao acolhimento das famílias, como é importante, né? O quanto é importante você ter o olhar não só para a criança, mas para os pais e toda aquela família. A gente precisa lembrar que o primeiro espaço coletivo que a criança autista vai ocupar é a escola. E a partir do momento da convivência dela com outras crianças no ensino regular, a gente vai levar esse comportamento para quando ela estiver num clube, no cinema, no shopping. Então, literalmente, é a partir das ações feitas dentro da escola que essa família vai se sentir acolhida fora da escola, porque educando as outras crianças que estão ali dentro da sala, e essas crianças vão levar isso para dentro das suas casas, e aí extrapola os muros da escola e essa família vai ser acolhida. Eu me lembro de um fato muito ruim que aconteceu num clube aqui próximo da cidade ocidental, no ano passado. A Ordem dos Advogados do Brasil, de Brasília, subseção de Lusiânia, a Delegacia do OAB de Cidade Ocidental, a gente fez uma blitz lá na época, e eles se propuseram a rever o comportamento, porque não tinham ainda o entendimento de que como lidar, sendo um clube que está ali coletivo. Esse ano eles vão fazer uma ação social no próximo dia 3, abrindo um espaço para todas as crianças, né, as crianças e suas famílias, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, para poder mostrar que
apesar do erro, mudaram as atitudes, porque é necessário que a gente reveja as nossas ações. Então, o espaço coletivo ele tem que ser para todos. E aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial, elas precisam sim, como diz a Constituição, ser tratada de forma diferente, não para excluir, mas para garantir que ela merece um tratamento e um atendimento especial. Essa é a conscientização do autismo, né? Isso é a conscientização, né? Isso é conscientizar não só, no caso do acontecimento com o clube, né? Mas eu acho que todo o município, nós precisamos dessa conscientização, né? Em todos os lugares tem que acontecer alguma coisa para que essas crianças não sejam vistas, nem as famílias como crianças mal educadas, nem as famílias como não saberem educar seus filhos. Então, a conscientização é primordial para que essas crianças elas não sejam futuramente crianças frustradas, que é o que a gente vê muito hoje em dia, são crianças frustradas e depressivas, né? No autismo acontece muito isso, a gente vê assim inúmeros casos de crianças depressivas por conta disso, por achar que por ele ser uma criança diferente, por ele não se adaptar naquele meio, ele acaba se tornando uma criança depressiva. Então, a conscientização é o meio de... A comunicação, a informação é o meio mais rápido de chegar ao maior público possível. Exatamente. E aí, falando um pouco sobre essa conscientização e sobre essa comunicação, a gente está muito feliz porque essa semana que vai vir, em prol do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente vai ter uma programação do dia 2 ao dia 5. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da programação, Paty. Falasse mesmo o que vai acontecer, o que a Secretaria disponibiliza de evento para os pais, familiares, para as crianças autistas, e o que a Cidade Ocidental vai fazer com a gente essa semana. Então, esse podcast que está sendo gravado agora, né, ele vai ser disponibilizado no dia 2, né, que é o dia, de fato. No dia 3, na hora cívica, que já é um momento também coletivo aqui da cidade, a gente vai aproveitar para poder falar sobre o autismo e também vai ter uma apresentação de dança do SEMAI. No dia 4, teremos uma audiência pública, né, que é uma proposta da Câmara Municipal de Vereadores, tá? O pastor João Lázaro foi a pessoa que fez esse convite, eu acho que é de suma importância todos estarmos presentes. E no dia 5, a gente vai fazer uma sessão de filme para crianças com autismo e para suas famílias, né? Que vai ter toda uma adaptação para que, né, as famílias para essa semana que vem. Famílias de crianças autistas participem. De ressaltar Nosso município está se organizando, está ofertando uma programação, uns momentos de conhecimento, momentos de prazer, momentos de lazer. Famílias, tirem seus filhos de dentro de casa, não deixem eles dentro de casa. Para quê? Porque levem eles, participem com eles. Então, assim, momentos de prazer, tragam as famílias, tragam as crianças para participar desses momentos. Esses momentos são importantes. Conversem com eles. Olha, a gente vai sair, vai passear. Essa sessão de filme que a Patrícia citou, gente, isso é muito importante. Porque eu, por exemplo, nunca fui ao cinema. São importantes. Mas ele conversem com ele. Então, imagina ele com outras crianças. Verdade. Então, assim, gente, tragam as crianças, venham participar. O município está nos ofertando, então vamos fazer presença. Nós somos os que mais necessitamos disso. Então, se nós somos os que mais precisamos, então nós temos que ir. Então, venham, tragam as crianças e tragam as famílias para poder estar nesse momento com as crianças. Então, vamos fazer presença. Nós somos os que mais
necessitamos disso. Então, se nós somos os que mais precisamos, então nós que temos que ir. Então, venham, tragam as crianças e tragam as famílias para poder estar nesses momentos com as crianças autistas essa semana. É isso aí. Então, reforçando o convite, convidamos todas as famílias, né, para participar da programação que teremos aí na próxima semana. Vai ser do dia 2 ao dia 5. Estejam todos presentes e façam presença. Nosso Podismec está chegando ao fim. Gostaria de agradecer aqui a doutora Cris, né, por trazer todo o seu conhecimento aqui para compartilhar conosco. Agradeço também a Herbene, que trouxe sua experiência, né, enquanto família, e também compartilhou aqui conosco. Agradeço a Patrícia e agradeço também a Vanessa, que se fez presente aqui no nosso Podismec. Queria lembrar vocês que vocês fazem parte de tudo isso, então se sintam à vontade para poder entrar nas nossas redes sociais e mandar sugestão, mandar pergunta, indicar os convidados, indicar os próximos assuntos, porque isso aqui é realmente a realização de um passo de acessibilizar o conhecimento de forma descontraída e de forma leve. Não esquecendo, né, de acompanhar as nossas redes sociais. Temos aí o nosso Instagram, SMEC_Ocidental. E temos também aí o nosso perfil no YouTube, que é SMEC Cidade Ocidental. Até a próxima! Tchau, tchau!